Então, temos aí Tiatira e agora vamos para Sardes, que é um lugar muito legal de se visitar também. Tem duas partes em Sardes, né? Você tem uma parte com a grande sinagoga e o ginásio gigante que tem lá, um do lado do outro, e o resto do templo de Ártemis, impressionante. Inclusive é legal porque no fundinho lá, né, do templo de Ártemis tem um lugar pequenininho que era uma igreja do quarto, quinto século, já da época bizantina. E quando, né, a gente olha, vê aquelas colunas gigantes com quase 20 metros de altura e olha para aquilo que vai ser interessante da igreja de Sardes, da cidade de Sardes, é que ela foi conquistada por Ciro, né? Sim, Ciro. E como era uma cidade inexpugnável, ele teria encontrado uma Ciro Gomes? Não é o Ciro caso. Grande. Ciro, o Grande, né? E teria então encontrado uma passagem secreta para chegar até o topo, né? E lá teria sido onde começou a se cunhar, né, as moedas, né? Sexto século antes de Cristo, por volta de 530, a expansão persa para aquela região. Também tinha uma indústria de tapetes, né? Era uma cidade rica, com uma indústria muito grande de tapetes. Inclusive, tem um pequeno museu ao lado de Pamukkale, né, pertinho de Laodiceia, que tem coisas, inclusive coisas das moedas ali, que é bem legalzinho ali. Você tem as piscinas de algodão, as ruínas de Hierápolis. Ali foi inclusive encontrado o túmulo do apóstolo Filipe, confirmado em 2011, e o museu e um sorvete de pistache muito gostoso, que em turco se diz dondurma, que é sorvete. Dondurma? Dondurma. Aliás, turco é uma língua muito doida, né? O cara pergunta para você como vai você. Eu falo algumas línguas, mas turco nem... Ele pergunta como vai você. Nasılsınız? O que quer dizer isso? Como vai você? Nasılsınız? Aí o pessoal pensa que é brincadeira, nasılsınız. A resposta é nasılsınız. A resposta é iim. Vou indo, né? Eu vou pedir pro Lene, não sei se ele acha um mapa com da localização na Turquia das 7 igrejas no mapa. Tem isso pra gente colocar na tela? Só para localizar geograficamente aí. Vamos lá. Talvez no começo tenha aí, mas pode achar na internet que tá fácil. Então vamos lá para leitura. Sardes. Quem vai ler pra gente? Posso ler aqui. Vamos lá. Agora eu... Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que a gente pode falar sobre isso? Esse anjo é anjo... Então, uma discussão sobre isso. Eu acho que é só uma referência. A palavra anjo em grego e em hebraico quer dizer mensageiro. É mensageiro, angelos ou malar, né? Então é o mensageiro, é o líder da igreja. Não é que tem um anjo cuidando da igreja e nem é o pastor da igreja chamado de anjo como alguns. É uma provável referência ao fato de que a realidade da igreja é uma realidade que tem conexão com o mundo espiritual e a realidade celestial, que não está tão claro para todo mundo. Aí o pessoal está vendo isso daí também na live, Lene? Então lá tá a Turquia, Pérgamo, que a gente já falou, Éfeso, Tiatira, Sardes. Olha só, é tudo muito perto, né? Quer dizer, não são tão distantes. Não, né? na verdade elas são bem distantes. Viu? É mesmo?
Olha, quando eu vou lá, eu fico em 4 hotéis. Sério? A Turquia, é muito longe. A Turquia é grande. A Turquia tem quase 800 mil quilômetros quadrados. Né? Não é igual Israel, que você dá uma corridinha a Turquia daquele. É 40 vezes maior que Israel. Então, agora Patmos está fora, né? Patmos é Grécia, inclusive, né? E ali... Patmos é a minha banda. Isso. Tem que fazer propaganda, né? Tá vendo só? Então... Tá aí pra ali gente um pouco poder... abaixo de Éfeso fica Mileto, né? Exatamente. E Troia fica onde? Troia fica mais acima um pouco ali, Pérgamo? Um pouco mais perto de Pérgamo. Fica ao norte ali. Troia ficava, na verdade, um pouquinho mais para cima, porque pertinho de onde estava Troade, que é mencionado em Atos 16, onde Paulo esteve. E Troia, na verdade, são 9 ruínas diferentes, né? E é um espaço grande. Era uma civilização troiana, né? Não era só uma... Era. Mas tudo isso envolve o mundo greco-romano, né? Hoje separado por países diferentes, mas a realidade é uma só. E Mileto, né? O início da história da filosofia se dá... Tales de Mileto. Tales de Mileto, o primeiro pré-socrático, né? Que era a colônia dos jônios. Qual igreja que nós estamos agora? Nós estamos agora em Sardes, né? Sardes. Tá ali, Sardes, pertinho de Tiatira, Filadélfia. Vamos lá. Então, você leu sobre Sardes, quer comentar alguma coisa? Eu também vou... complementar aqui. Bom, o que eu tenho aqui, que era a capital da Lídia. Isso. E foi de fato conquistada por Ciro Grande, uma cidade que fica num lugar muito alto, né? Posição inexpugnável, né? Acreditava-se que era inexpugnável. As moedas foram primeiro cunhadas ali, né? E conhecida muito pela riqueza e pela indústria de tapetes, né? Aqui Jesus ele se apresenta, né? Como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Né? De novo, aqui é uma metáfora, tá? Porque lá em Isaías fala sobre os 7 Espíritos de Deus. É uma maneira de falar de 7 atributos, né? De 7 características. Ou da ação completa do Espírito Divino. O 7 é o total, né? Totalidade. Sim. Mas tira desse texto de Isaías, né? Capítulo 11, que fala do espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito... Isso mostra que Deus é um Deus que tem um espectro assim, total, né? de qualidades, de atributos e tal. Então, Jesus, na verdade, ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. O que significa? Eu sou Deus. Eu sou o próprio Deus, né? E as 7 estrelas, né? Que está falando aqui dos anjos, aqui eu penso que aqui são... E o domínio da realidade celestial, né? Mas aqui eu penso que, no caso, não são os anjos mensageiros. Aqui eu falo mesmo de toda... As regiões celestiais. As regiões celestiais, de todo o exército angelical, entendeu? No mundo antigo eles não separam o mundo astronômico do mundo espiritual. Fazem parte de uma realidade integrada. Entendi. Inclusive... Em Jó, né, fala das estrelas que cantavam quando Deus estava criando, está falando dos anjos, que contemplaram a criação do cosmos, né? Então, o 7 é sempre totalidade. Aqui no caso, está falando de que Jesus de fato é Deus, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, em todas as cartas ele diz, conheço as tuas obras. Ele começa falando sobre isso. Então, eu acho muito interessante, porque hoje nós temos dentro da própria igreja cristã, acho que até para repudiar aquela visão católica, né, de que você é salvo pelas obras. Anti-obra, né? Então, veio uma visão de uma hipergraça, que eu posso fazer o que eu quiser, que está tudo certo, porque afinal de contas eu sou salvo pela graça. E de fato, eu sou salvo absolutamente e exclusivamente pela graça. Mas isso não quer dizer que as obras não importem. Porque a retribuição que Cristo dá, em todas essas cartas você vê segundo as obras. Então, ele começa falando de conheço as tuas obras, ou seja, eu sei o que você está fazendo, né? Mas isso também é uma coisa que tem mais um elemento aqui, é que assim, o sujeito está fazendo, está caminhando, mas será que Deus está vendo? Será que Deus, eu estou à mercê do Império Romano, do imperador, dessas coisas? Então, ele conhece no sentido de saber se você é sincero, mas também porque ele acompanha e consola. Não desista
da sua vida. É um encorajamento, né? Eu estou te vendo, né? Então, ele fala, né? Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Eu entendo aqui também como a retidão doutrinária. Embora o que ele falou é verdade, quando você se desvia da doutrina, naturalmente você vai ter práticas que sejam distantes daquilo que Deus espera, né? Mas eu penso aqui que também fala, né, da resistência espiritual na doutrina, na fé que eles receberam dos apóstolos, mesmo diante de um mundo opressor, pagão, né? A cultura toda. Imagina, hoje nós estamos tentando resistir, né, à invasão dessa cultura, da visão, né, marxista cultural que a gente fala muito, né? E eu me lembro do John Stott, que escreveu um livro, né, Contra a Cultura Cristã. Ou seja, o cristianismo ele sempre foi contra a cultura. A priori ele deveria formar a cultura, mas nós na verdade lutamos contra a corrente o tempo inteiro, não é? Cada momento surge algum tipo de heresia ou de filosofia contrária à nossa fé. E aqui eu entendo que Jesus está falando, tem alguns que não contaminaram a sua vestidura e andarão de branco. De novo, fala usando a questão da prostituição e da impureza moral como uma figura, uma metáfora para o desvio, né, também da verdade, né? E aqui a condenação tem nomes de que vives e estás morto. Aqui fala do cristianismo nominal, de pessoas que falam como cristãos, que vão à igreja, né, que se vestem como, que tem todo, né, um aparato de cristão, mas na verdade está morto, né? E o conselho, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, irei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Como é que você interpreta esse virei como ladrão? Você interpreta inesperadamente, né? Mas está falando da vinda de Cristo. Ah, sim, sim. Mas como isso funciona para uma igreja em que Jesus sabe que ele não viria para ela? Então, mas a questão é que o tempo divino é um tempo que sempre é apresentado como virei em breve. Não, bom, isso é o que eu creio, claro. Mas eu queria ouvir a tua opinião. Então, mas virei em breve quer dizer, você nunca pode ter o controle sobre Deus. O relógio divino, você não tem acesso. Isso que ele está falando é exatamente o que eu acredito. Em todas as gerações, claro, Deus permitiu que os cristãos acreditassem que ele viria na geração deles. O apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele fala primeiro serão arrebatados os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos. Ele tinha convicção plena de que ele estaria presente. Mas então, na verdade, em última instância, Deus pode colocar o ponto final, porque a gente não sabe. Existem alguns elementos, por exemplo, tem até uma mensagem sobre isso, que fala de sinais que marcam a vinda de Cristo. E um dos textos fortes, né? Eu acho que a volta de Cristo é iminente. Não, sim, mas assim, existem os sinais claro, que estão declarados. 24, um dos 21. deles diz assim, que esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Então, todas as tribos da terra vão ouvir esse evangelho. Então, esse é um desafio pela frente. Mas, apesar da gente poder olhar e interpretar, ninguém pode colocar a vinda de Cristo na agenda. Ela vai ser sempre surpreendente. Porque se colocar, vai errar. Virá como ladrão, mas assim, esse elemento da surpresa, ele deixa para todo mundo, porque uma das motivações maiores para o cristão naquele tempo era crer que Jesus poderia vir a qualquer momento. Não, e você não saberá que hora virei contra você. Por isso, esse negócio de pessoal ficar tentando adivinhar a data da volta de Cristo, o dia, a hora, ninguém sabe. Ninguém sabe porque não sabe. E não é para saber. Né? Veja bem, imagine se você soubesse que ia ser daqui 100 anos. A grande maioria das pessoas iam ficar vivendo de qualquer jeito, entendeu? Então, a gente não sabe o dia que a gente vai embora também. Não, eu sempre digo, ele vem na minha geração.
De uma forma ou de outra. Porque quando eu fechar os meus olhos aqui, eu vou me encontrar com ele, né? Exatamente. Que mais, Simon? Então, é interessante como é que acontece o desfecho aqui, né? Essa ideia de purificação, né? Aqueles que vencerem, que não contaminaram as suas vestes, estarão vestidos de branco. E eles, olha a frase aqui de novo para botar o que a história falou lá atrás: jamais apagarei o nome no livro da vida. Porque na realidade bíblica, o nome, vamos dizer, é a sua ontologia, a sua existência, a sua essência, o que você é. Então, quando se fala de estar escrito o nome no livro da vida, não apagar, então que a sua relação com Deus se consolidou na sua identidade permanente diante dele. E isso lembra de Êxodo, lá atrás, quando Deus fala com Moisés. E aí Moisés diz: Senhor, se o Senhor não for perdoar o seu povo, pode riscar o meu nome. Aí Deus diz: eu vou riscar aquele que romper comigo, mas não é o seu caso. E aí, para fazer o resumo aí do que nós encontramos na igreja de Sardes, você tem poucos fiéis, ela é reprovada no sentido que ela é quase morta. A ordem, a instrução é: arrependa-se, fortaleça o que está para morrer, será vestido de branco, né, que é a promessa, será honrado e o seu nome não será apagado para quem for ele vencedor. Confessaria os nomes das pessoas perante o Pai, né? Sim, é exatamente que aparece aqui. E aqui, por isso que eu acho que ainda que seja possível fazer uma destrinchamento histórico, eu acho que essas igrejas também representam padrões e modelos de igreja que estão presentes sempre na época. Então tem grupos cristãos hoje que estão mais com cara de Éfeso, tem uns que tem um jeitão de Sardes. Não, existem algumas igrejas que são praticamente ritualísticas e tem pastores que já nem creem mais em Deus, não creem em salvação. Em alguns lugares do mundo tem pastores oficialmente do governo que são ateus oficialmente. Na China, por exemplo. Não, na Europa Ocidental. Na Europa também. Na Europa Ocidental, igrejas estatais, tem clérigos que são... Na Alemanha, por exemplo. São ateus. Não só, tem Escandinávia, tem Suíça, tem vários países, né? Porque alguns desses países são oficialmente, a religião do Estado é a religião protestante, por exemplo. E é um contrassenso, né? Porque a Suécia é um dos países mais ateus do mundo. E a religião do Estado é luterana. Oficial é luterana. Nossa. O resumo, então, Então, a Sardes está aí, né? Poucos fiéis, quase morta, arrependa-se e fortaleça o que está para morrer, e a promessa será vestida de branco, né? E confessar o nome no sentido de ser honrado diante de Deus, e o nome não será apagado. Você sabia que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo todos os anos? Somente nos Estados Unidos, 50 Bíblias são vendidas a cada minuto. 72 mil Bíblias são vendidas a cada dia. 26 milhões de Bíblias são vendidas a cada ano. Comparando os 5 livros mais vendidos juntos em um ano só, venderam 12 milhões de cópias. Sem dúvida alguma, a Bíblia é o livro mais importante do mundo. Se você fosse apagar todas as referências da Bíblia nas obras de arte do mundo, nossas galerias de arte e nossas bibliotecas diminuiriam pela metade. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ainda que você viva num mundo caótico de guerras, de dores, de inseguranças, de dúvidas, a Bíblia é a resposta para todos os seus dilemas e anseios.